Você já parou para pensar por que Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Sabedor de tudo, pode fazer o que quer, deixa acontecer tantas tragédias, fatalidades, com pessoas, entre aspas, inocentes? E por que tantas que na nossa visão são más, perversas, ficam ilesas? Na visão materialista, deixa que uma criança, na flor da idade, sem pecado nenhum, na visão de alguns, morra tão cedo com doenças graves? Por quê? Ele não poderia evitar? Quer saber tudo isso e mais? Venha comigo até o final, que você irá tirar suas dúvidas. Em momentos de grandes tragédias coletivas, é comum perguntar sobre o propósito desses eventos que levam à morte de muitas pessoas. Como podemos entender a justiça divina nessas situações? Por que algumas pessoas escapam? É importante lembrar que a doutrina espírita não utiliza termos como fatalidade, destino ou azar para explicar esses acontecimentos. Seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Se este vídeo for interessante para você, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Compartilhar a espiritualidade é um gesto de amor. Vamos lá, vamos continuar. Para a doutrina espírita, o conceito de resgate coletivo pode explicar esses casos. Esse conceito envolve a correção do rumo de um grupo de espíritos que, em alguma outra encarnação, cometeram atos semelhantes de descumprimento da lei divina em conjunto. Para terem a consciência tranquila, eles precisam sanar o débito individualmente. Nesse caso, os mentores trabalham na reunião desses espíritos para que eles possam se ajustar diante da lei divina. Quando questionamos sobre mortes prematuras, acidentais ou catástrofes que destroem muitas vidas de uma só vez, podemos recorrer às palavras de Leon Denis, o sucessor de Allan Kardec. Em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele explica que essas existências interrompidas prematuramente são complementares de vidas anteriores que foram truncadas por abusos ou excessos. Quando os recursos vitais foram gastos antes do tempo previsto pela natureza, é necessário voltar a preencher o lapso de tempo que deveria ter sido preenchido na existência anterior, em uma vida mais curta. As pessoas que precisam dar essa reparação se reúnem em um ponto pela força do destino para sofrer as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Assim, ocorrem mortes coletivas e catástrofes que servem como um aviso para o mundo. Aqueles que morrem nessas situações já cumpriram o tempo que tinham de viver e se preparam para viver existências melhores. O Espiritismo oferece uma explicação coerente de que cada pessoa é recompensada de acordo com suas ações, porque todos estão sujeitos às leis da ação e reação e da evolução. De acordo com a primeira lei, nossos pensamentos, sentimentos e ações criam causas que geram efeitos posteriores. O caráter dessas causas determina o gênero desses efeitos, que não são uma punição, mas um ajuste às ações cometidas através do livre-arbítrio. A lei age como um guia, levando o indivíduo desviado de volta ao caminho do bem e do progresso através de múltiplas encarnações. A lei da evolução, por sua vez, regula a transformação constante de tudo que vive, desde as formas mais rudimentares até as mais complexas e perfeitas. É por meio dessa lei
que o homem se transformou em um ser humano civilizado, deixando para trás as etapas selvagens e primitivas. Através de provas sucessivas nas múltiplas existências, os seres humanos corrigem suas imperfeições e transformam suas fraquezas em virtudes, impulsionando-os a alcançar a vida espiritual. A aplicação do livre-arbítrio determina se essa lei nos guiará pelo caminho do bem, amor e felicidade, ou pelo caminho da dor. Gerson Simões Monteiro, presidente da Fundação Espírita Cristã Cultural Paulo de Tarso, escreveu em um artigo sobre mortes coletivas que as vítimas de um terremoto poderiam ser antigos guerreiros que, em uma encarnação anterior, destruíram cidades e lares, mataram mulheres e crianças e causaram a morte de muitas pessoas. Na próxima encarnação, eles seriam atraídos por uma força magnética para sofrer na pele o mesmo mal que infligiram às suas vítimas indefesas. Essas falhas individuais têm impacto no coletivo. Podemos acrescentar que os sobreviventes também são convocados a uma transformação moral e a uma mudança em suas vidas. No entanto, existem pessoas que aproveitam a situação caótica em uma região atingida por um terremoto para saquear, roubar, violentar e se beneficiar egoisticamente das doações recebidas. Para essas pessoas, a lição não é suficiente e sua falta de respeito para com a coletividade se agrava ainda mais. Um exemplo real que ilustra esse princípio é descrito nas páginas da literatura espírita. Em 17 de dezembro de 1961, um circo pegou fogo na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e cerca de 500 pessoas morreram. No livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos relata a causa do acidente, explicando que, no ano 177 d.C., Marco Aurélio reinava no Império Romano e cristãos eram detidos, torturados e mortos. Mais de 20.000 pessoas haviam sido mortas. A notícia da visita do famoso guerreiro Lúcio Galo chegou àquelas terras e os líderes queriam homenageá-lo com um espetáculo grandioso e original. Decidiram queimar milhares de cristãos num espetáculo à altura do visitante. Durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas, ansiosas por crueldade, vasculharam residências humildes e no dia seguinte, ao sol escaldante da tarde, longas filas de mulheres e crianças, gritando e chorando, no final de um espetáculo soberbo, encontraram a morte, queimadas nas chamas erguidas pelo vento ou despedaçadas pelos cavalos em corrida. Quase 18 séculos se passaram desde o terrível acontecimento. No entanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, que em diferentes posições de idade físicas se reuniram novamente para uma dolorosa expiação em 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em uma comovente tragédia em um circo. Chico Xavier, o renomado médium, lança a luz sobre um fato real ocorrido em São Paulo no dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma pegou fogo, resultando em 188 mortes. Por meio da psicografia, os espíritos Ciro Costa e Cornélio Pires deixaram 2 sonetos que revelaram a causa das mortes em massa. As vítimas estavam liberando os últimos resquícios de culpa que ainda permaneciam em suas almas, resquícios de compromissos adquiridos durante a Guerra das Cruzadas. Sobre as mortes coletivas em aviões,
no capítulo 18 do livro Ação e Reação, também psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz explica que piratas que criminosamente afundavam e saqueavam embarcações indefesas em alto mar, ceifando inúmeras vidas, agora reencarnaram em outros corpos. Muitas vezes morrem coletivamente em acidentes de avião. Na mensagem das encarnações coletivas, o benfeitor espiritual Emmanuel esclarece outros motivos de mortes verificadas coletivamente. Diz ele: invasores seduzidos pela própria ambição, que esmagaram comunidades na voluptuosidade da pilhagem, regressam à Terra com deveres diversos, mas com encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Os exploradores da comunidade, quando esgotamos seus recursos para ganho pessoal, pedem para retornar ao corpo denso para enfrentarmos juntos o ápice de epidemias devastadoras. Promotores de guerras geridas por assalto e crueldade através da megalomania do ouro e do poder, ao se fortalecerem para a regeneração, pleteiam o plano físico para sofrer a morte aparentemente imerecida da participação em eventos de sangue e lágrimas. Corsário que incendeiam navios e cidades na conquista de presas fáceis, vendo-nos no além com os problemas da culpa, solicitam o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em incêndios dolorosos e inexplicáveis, sem reencarnação, como explica Allan Kardec nos comentários da questão 738 de O Livro dos Espíritos. Quer se trate de um flagelo ou de uma causa comum, ninguém cessa de morrer se chegar a hora da partida. A única diferença, no caso de um flagelo, é que um número maior parte ao mesmo tempo. Por fim, conforme o esclarecimento dos espíritos superiores a Allan Kardec, em resposta à questão 740 de O Livro dos Espíritos, os flagelos são provações que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação diante da vontade de Deus e que oferecem a oportunidade de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se não for dominado pelo egoísmo.